Te convidamos a conhecer uma das fraternidades mais secretas que se tem notícias ao longo da história, a maçonaria. Você sabe onde surgiu, o que prega e a sua trajetória aqui em Queimadas? Por não ter uma data exata de início, não se sabe ao certo quando começou. A palavra maçom no francês significa pedreiro. No início de tudo, o que se sabe é que a sociedade era uma associação de pedreiros na Idade Média, prática comum entre artesãos, pedreiros, vidraceiros e outras atividades que eram chamadas de ofícios, ou seja, um trabalho com técnica. Por não se saber ao certo o que acontece em uma reunião no templo, várias teorias surgem ao longo da história. Em Queimadas, a maçonaria surgiu em 12 de junho de 1976. Esta é a rua Idelbrando Soares, onde fica localizada a loja maçônica Templo do Sol número 88. Cada loja tem um número de identificação, mas nem sempre essa loja foi aqui neste endereço. Seu início, em 1976, funcionava neste espaço, até a década de 80. Hoje, só resta o símbolo, marcando a história. Símbolo este que representa para a maçonaria o percurso correto que os membros da corporação devem seguir em busca da moralidade e do civismo. O compasso, por sua vez, é o instrumento utilizado por Deus para desenhar os seus planos. A conhecida imagem do esquadro com um compasso é um emblema do grão-mestre. Ela contém uma letra G no seu centro, cujo sentido remete a Deus, ou ainda a geometria. O esquadro e o compasso são parecidos com a estrela de Davi. A maçonaria é a união de homens livres e de bons costumes que semanalmente ou quinzenalmente, em sessão, tratam de assuntos de todas as espécies. Preservação da natureza, de política, de saúde, de crimes, de tudo que poderia afetar a nossa sociedade. A gente vem para cá levantar templos à virtude e cavamos masmorras aos vícios. Crer em Deus é um dos pré-requisitos para se tornar um maçom, mas não é o único. Todos homens livres e de bons costumes, mas o princípio de qualquer homem maçônico é a crença em Deus. O homem que não crê em Deus não pode adentrar a maçonaria de forma nenhuma. Túlio Andrade Freitas Caldas, hoje venerável do templo, nos conta como surgiu o desejo de se tornar um maçom. Olha, desde pequeno, eu já acompanhava as festas. Eu nem sabia o que era maçonaria, mas eu já acompanhava as festas, com Carlos Henrique, com Fernando Andrade, com André Andrade, com muitos outros maçons, com Ivo Suzarte, eu tenho uma vaga lembrança de algumas festas em que eu pude ir quando pequeno, e nisso me fez despertar o porquê aquela festa, e porquê eles faziam aquelas festas e se tratavam como irmãos. O papel do venerável é cuidar da loja em si, conduzir os trabalhos, trazer as ideias dos irmãos, para que sejam discutidas em loja. É um papel fundamental, mas é um papel que só pode ser considerável quando ele tem a propositura de unir, Eu acredito que o papel fundamental do venerável é unir a loja, e transmitir a voz de cada um daqueles irmãos, em trazer novos irmãos, em buscar novos irmãos também. É um papel de grande fundamentação dentro da maçonaria. É um papel fundamental. Porém, é um papel que a gente só pode exercer quando a gente tem um pouco da capacidade de unir as pessoas. Olha, é um trabalho bom. É um trabalho muito bom, mas é muito trabalho. É um trabalho de sempre estar aqui na loja,
sempre está em queimadas. A gente precisa ter o discernimento necessário para ouvir os outros também, né? Eu gosto muito de ouvir. Às vezes eu também falo muito, falo demais. A maçonaria é cercada por vários símbolos, mas tem um que está presente em vários objetos da loja maçônica: o triângulo. Mas você sabe o porquê? A maçonaria, ela é dividida em algumas partes. Então, a maioria das pessoas olham o final do nosso nome, que a gente sempre coloca aquele triângulo. Então, assim, a maçonaria, a gente olha o triângulo, o primeiro que todos conhecem, que é o igualdade, fraternidade e irmandade, né? Então, feito isso, a gente consegue um pouco distinguir o restante dos outros triângulos. A gente parte da premissa de igualdade, que todos aqui são iguais, né? Tanto aqui quanto fora da maçonaria. Nós se tratamos como irmãos, como verdadeiros irmãos. E a fraternidade. A fraternidade é o ponto crucial da maçonaria. Na atualidade, um maçom está presente em todas as áreas. Túlio, por exemplo, é um advogado. Olha, aqui nós temos todos têm uma profissão. A maioria aqui tem uma profissão. Eu sou advogado, mas aqui também tem médicos, tem enfermeiros, tem farmacêuticos, servidores públicos, temos fazendeiros aqui. Todos têm uma profissão, né? Então, assim, ao longo da história da maçonaria, ela sempre foi aberta a todos. Então, a maçonaria é um pé de igualdade. A gente precisa ter uma profissão, né, para que a gente consiga manter o equilíbrio entre o profissional e a pessoa. Atrás dessa porta está o templo, um local restrito, nem todo mundo pode ter acesso a ele. Túlio, o que podemos encontrar nesse espaço? Olha, atrás dessa porta a gente vai encontrar várias alegorias, vários símbolos e um pouco da história da humanidade. Um pouco de tudo quanto se passou desde os primórdios, Primeira, Segunda Guerra, independência do Brasil, proclamação da República, né? De tudo aqui tem um pouco. Tudo aqui tem um significado, uma simbologia, né? Sim, sim. 6 espaços como este, aqui mais um que está lá em cima. Qual o significado? Nesses espaços são ocupados por cargos, né? Ali temos o venerável, o orador, o secretário, e aqui a gente vai dividindo, né, os cargos por localidade. Outro objeto que chama a atenção e que fica bem centralizado é a questão da Bíblia. O que ela representa para vocês na maçonaria? Olha, para ser maçom é necessário que creia em Deus, né? E a gente rege a maçonaria através da Bíblia, né? Da Bíblia Sagrada. Pode ser outros livros também de outras religiões, como o Corão, como a Bíblia do Sétimo Testamento. Então, assim, são vários livros que, se esse livro for a simbologia de Deus, é bem aceito e é bem-vindo aqui na maçonaria. Nós não temos regras assim rígidas, né? Nós temos um ritual e esse ritual é secreto, mas alguma regra que eu possa dizer é que a gente só pode abrir uma loja quando a Bíblia estiver aberta. Qualquer assunto pode e deve ser tratado dentro da maçonaria. O olho que tudo vê é um dos principais símbolos da maçonaria. Segundo os adeptos, ele faz referência ao grande arquiteto, que observa e acompanha as ações dos membros da loja maçônica, com o intuito de que todos atuem de forma correta. A maçonaria se mostra uma sociedade formada só com homens.
mas a mulher tem um papel fundamental na instituição. Aqui em Queimadas, elas desenvolvem diversos trabalhos. Particularmente vejo como o papel mais fundamental que tem dentro da maçonaria, que é o apoio, né? A gente precisa desse apoio, tanto das nossas mães, quanto das nossas cunhadas, que são as nossas esposas, né? A gente precisa desse apoio. E para que a gente toda semana esteja aqui, né, é necessário que elas estejam presentes também. A loja maçônica Templo do Sol número 88 desenvolve algumas atividades sociais, mas a principal é realizada na Páscoa. A campanha de Páscoa é a campanha mais forte que nós temos, né? É a campanha que a gente publica, é a campanha que a gente mostra à sociedade que a gente também está preocupado com ela. Porém, de uma forma mais leve, que é a entrega de ovos de Páscoa, a entrega de cesta básica, tentando fazer palestras dentro dos nossos, das nossas salas, né? Então, assim, a maçonaria, ela tem alguns fragmentos de campanhas, né? Semanalmente, existem as entregas de cestas básicas, só que essas a gente deixa mais um pouco oculta, né? E as que a gente precisa mostrar, a gente mostra, que é a campanha de Páscoa, que é a entrega dos ovos de Páscoa para os mais carentes. Você sabia que a loja maçônica de Queimadas é considerada a loja mãe e a de Senhor do Bonfim a loja avó? Queimadas é a nossa loja mãe, é como a região cisaleira trata Queimadas. A nossa loja avó é a loja de Bonfim, onde um dos primeiros maçons queimadenses, seu Ivo Suzarte, ele ia semanalmente para Bonfim, para Senhor do Bonfim, e depois ele conseguiu, né, com muito esforço, com muita dedicação, construir a nossa loja juntamente com outros. Então, a loja maçônica Templo do Sol, do Oriente de Queimadas, é a mais, vamos dizer que é a mais importante por ser a primeira. Porém, a gente tem um pé de igualdade, né? A gente tem um pé de importância que cada uma das outras lojas tenha essa importância dentro da maçonaria, dentro da nossa região, da maçonaria da nossa região, né? Para que a gente se destaque um pouco por ter iniciado alguns grandes irmãos que levaram o nome da maçonaria para os outros orientes. Infelizmente, o preconceito é algo presente na história da maçonaria. É difícil, porque sempre que a gente sai, ou daqui da loja, ou que vem a gente com uma camisa, com um boné, ou até nos cumprimentos entre os irmãos, a gente vê aquele olhar um pouco torto ainda de muitos, né? A gente vê esse olhar torto, mas a gente sabe que ali é falta do conhecimento. Então, esse pré-julgamento, né, que eles fazem é só a falta do conhecimento, de poder vir aqui à loja, né, de poder estudar um pouco sobre maçonaria. Tem bons livros abertos ao público, né, estudar um pouco, abrir a mente e respeitar também os outros, que eu acho que todo mundo, respeitando cada escolha de qualquer que seja a sua religião, né? E que aqui não é uma religião, eu friso isso, né? Aqui nós não somos religiosos daqui de dentro da maçonaria, somos sim. Temos católicos, temos evangélicos, temos espíritas, temos umbanda, temos todos os tipos de religiões são bem aceitos, porque toda religião acredita em Deus, né? Aqueles que detêm uma religião crente em Deus é bem-vindo na maçonaria. Então, quando as pessoas puderem e tiverem a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento sobre a maçonaria, eu acredito que seja esse o ápice, né, de que a gente acabe com o pré-julgamento, que hoje é conhecido como também preconceito.
Perguntamos a algumas pessoas de várias idades quais as principais curiosidades sobre a maçonaria. Se elas tivessem a oportunidade de fazer uma pergunta para um maçom, o que elas perguntariam? Então, a primeira é: se um membro da maçonaria estiver passando por alguma dificuldade, os outros membros são obrigados a ajudar essa pessoa? Nossa obrigação com o irmão é o mesmo que a gente tem com a sociedade, né? A gente tem a obrigação, sim, de ajudar o irmão, né? Nas medidas das nossas possibilidades. A gente não pode nos prejudicar o nosso sustento para dar a alguém. Mas tudo que é possível para aquele irmão e possível que a gente faça por ele, não só o particular, mas como toda a loja, é necessário, né, que a gente ajude. Todos os maçons, quando assinam o seu nome, deixam ali 3 pontos no final. Isso é mito ou verdade? É verdade, a gente tem uma simbologia, né? A maçonaria é regida por símbolos, né? E o nosso símbolo no nosso nome, né, são esses 3 pontos. A maçonaria, ela utiliza o esoterismo como uma forma de evolução espiritual? Não só espiritual, mas como o nosso crescimento intelectual, né? O nosso intelecto, depois que a gente adentra na maçonaria, precisa o tempo todo, né, estar em constante evolução. Túlio, quem é maçom é rico? Não, quer dizer, não sei, né? Porque particularmente não cheguei a esse nível. Mas eu falo assim, a maçonaria, por ser uma fraternidade, né? A gente vê que a gente doa muito, não só em questões intelectuais, mas como questões financeiras também. A gente tem um condão de ajudar, né? É uma das nossas premissas ajudar. Então, quando a gente se coloca numa posição de que nós ajudamos, as pessoas tendem, né, a ver isso como uma forma de riqueza. E não é, a gente só está dividindo o que a gente tem. Todo maçom usa preto? Olha, usa preto nas nossas sessões, né? Por se tratar de algumas partes de alegoria, né, alguns símbolos, e aí nós usamos preto, mas nós usamos preto, seguinte, camisa branca, né, terno preto, gravata preto, sapato e calça e cinto. É o traje maçônico, né? Nós usamos preto em sessões maçônicas. Existe um bode preto dentro da loja maçônica? Existe em dias de churrasco. Se vier de uauá, é bom também um bodinho de uauá, porque os daqui não é preto, não. Os daqui não, que a gente não tem aqui, né? Eu acredito que você já viu, já rodou aqui, já ouviu algum bicho fazer zoada, só as corujinhas que a gente tem ali, mas não, é um mito, né? De conversas, né? E de algumas histórias que a gente não sabe também se é mito ou é verdade. Não se sabe ao certo como começou a história do bode na maçonaria, mas tem algumas teorias. Uma delas é que os maçons deixavam um bode amarrado em um lugar onde iria acontecer uma reunião, para melhor identificar o local exato do encontro. A outra é da época dos hebreus. Segundo a história, era comum o pastor conversar ao pé do ouvido do bode, e assim o animal guardava os segredos. Com bode ou sem bode, o que fica de lição é que o respeito é a base de tudo. A sociedade maçônica contribuiu e contribui com a cultura local. A prova disso é que a loja maçônica Templo do Sol abriu as suas portas para a sociedade em uma sessão magna pública de reconhecimento e homenagem aos poetas e forrozeiros Targino Godin, Josiel Batista e Gel Barbosa.
Com muito simbolismo, a sessão foi iniciada. O venerável Túlio Andrade começou os trabalhos. Hoje a gente comemora, na verdade, um passo muito importante para a maçonaria de Queimadas, onde a gente idealizou fazer uma homenagem aos grandes nomes da música nordestina brasileira, em que levam o nome do forró, o autêntico forró, para os 4 cantos do mundo. Hoje a gente homenageou Targino Godin, Gel Barbosa e o nosso querido e munícipe Josiel Batista. Hoje tivemos uma sessão pública, uma sessão onde todos os munícipes poderiam adentrar a nossa loja, conhecer um pouco, saber um pouco da nossa história, E graças ao grande arquiteto do universo, que a gente confia e dedica toda nosso empenho, fizemos uma sessão que eu acredito que foi uma sessão bonita, uma sessão de reconhecimento, uma sessão que ficará gravada na história de Queimadas. Acredito que aqueles que puderam acompanhar puderam sentir um pouco do que é a maçonaria e um pouco do que é a fraternidade, Fraternidade também em detrimento do reconhecimento daqueles que fazem o nome da música popular brasileira, principalmente, em particularidade, a nordestina, o autêntico forró. Com uma composição do grande mestre Luiz Gonzaga, em parceria com o também maçom Orlando Silveira, a música Acácia Amarela foi interpretada pelo trio de cantores nordestinos. Homenageando a música tradicional nordestina, Josiel Batista e Gel Barbosa agradeceram a homenagem. Estou muito feliz por essa homenagem, que é uma homenagem dada às pessoas que fazem cultura com a música nordestina. Agradecer à Loja Maçônica por me acolher e me fazer esse presente, me dar esse presente. E assim, cara, estou muito alegre, muito feliz com mais esse prêmio, que para mim é um prêmio. Esse sentimento de gratidão, de reconhecimento do nosso trabalho, que a gente vem levando a música nordestina adiante. Então estar aqui em Queimadas hoje, pela primeira vez, é um prazer enorme, e ainda sendo homenageado nessa loja aqui maravilhosa, pelos queridos amigos. É um prazer, meu coração se enche de alegria. Para o cantor e premiado compositor brasileiro Targino Godin, cada prêmio tem a sua importância. Através da música a gente acaba conseguindo obter assim, essas várias homenagens. Já tive várias homenagens aí, não só aqui no Brasil, mas fora também. Mas cada homenagem tem sua singularidade. E chegar aqui em Queimadas, justamente na inauguração de uma casa especial como a nossa casa do Recanto Massal, é muito importante. Chegar aqui na Loja Maçônica, receber essa homenagem, para mim, para o que a gente faz, para todos, na verdade, que essa representação é muito forte, porque é em prol da música nordestina, da nossa arte, da nossa cultura, do nosso povo. Com 47 anos de fundada, a maçonaria em Queimadas resiste ao tempo e segue guardando seus segredos para as futuras gerações de maçons. Prefeitura Municipal de Queimadas, Governo Flor, Primeira do Cisal.